é difícil. É muito difícil celebrar casamento de quem a gente gosta. Eu já celebrei muitos casamentos, muitos, mas de alguém tão próximo assim, é a primeira vez. Então eu acredito que eu estarei no mesmo nível de emoção que vocês. E eu agradeço a vocês por confiar em mim. Por quê? Esse momento é um dos momentos mais espirituais na vida do ser humano. Existem inúmeros momentos que nós atravessamos a membrana espiritual entre o espírito, alma e corpo, e saímos desse mundo físico e ao mesmo tempo abrimos as portas a todo o povo espiritual, a todo mundo espiritual, para que estejam presentes. Por isso estou aqui diante de Deus Pai, diante de Deus Filho, diante do Espírito Santo de Deus, a todos os nossos anjos guardiões, mentores, conselheiros. Cada um crê de uma forma, porém a certeza é de que sim, é um momento mais espiritual que vocês podem estar vivendo agora. A união que faz parte da nossa essência, o desejo de estarmos juntos e nunca sozinhos. A criança já nasce procurando pela mãe, pelo pai. Cada célula do universo procura outra célula para que gere vidas, e assim sucessivamente. Eu já quero começar aqui com uma lição de casa para vocês. A partir de hoje eu vou cobrar. Vocês comecem a ler os Salmos. Salmo 1, a partir de hoje. 2, 3, 99, 145, até o último, 150. Todos os dias, você separa um momento em casa, sentem ali na mesa, abra o salmo, leia, converse sobre o que entendeu e sinta-se mais um pouquinho perto de Deus. Abra, escancare a vida de vocês para o mundo espiritual, para deixar Deus trabalhar na vida de vocês. E por que é que nós procuramos o outro? Por que nós procuramos nos unir a alguém? Em amizade, em casamento. Nós fazemos isso por causa de uma palavra: felicidade. Todos nós procuramos a felicidade. Todos nós procuramos e desejamos ser felizes. Já dizia o Fábio Júnior, né? Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá, uma viagem, doce magia, uma ilusão que a gente não escolhe, mas que espera viver um dia. Todo mundo quer ser feliz. E o que eu vou dizer aqui cabe a todos. A todos. A Bíblia, que eu costumo chamar de manual de instrução, o nosso manual de instrução, diz que é possível ser feliz. Sim, é possível ser feliz. E é fácil. Nós vemos a história do primeiro casal, lá no Gênesis. Eles tinham duas árvores. Uma tinha um fruto do conhecimento do bem e do mal. A outra tinha outro fruto. Quase ninguém toca nesse assunto. O fruto da vida eterna. O fruto
da felicidade. Alguns dizem que o fruto do conhecimento do bem e do mal era uma maçã. Mas ninguém fala sobre o fruto da felicidade. Eu considero esse fruto como uma mexerica com 9 gomos. Você vai ver falar sobre ela no livro de Gálatas, capítulo 5. O livro de Gálatas fala sobre como ser feliz. Ele fala desse fruto. Você pode pensar também como uma receita da felicidade. O primeiro ingrediente é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos que estão me ouvindo aqui, se querem ser felizes, esse é o segredo da felicidade. E nós vemos que um gomo leva a outro. O amor, quem ama e trata com amor, é alegre. É impossível você ser alegre sem amar o próximo como a si mesmo. Amor, alegria. E quem ama e é alegre, vive em paz com todos à sua volta. Amor, alegria, paz, longanimidade. Essa palavra, ela já tem a essência do que ela é: longânimo. A longanimidade. Animidade, ânimos, animado. Uma pessoa feliz, completamente feliz. Automaticamente essa pessoa é benigna, ou seja, trata todo mundo bem. E claro que é bondosa, ajuda a todos. E é fiel. Esse é o segredo da felicidade. O fruto do Espírito que vocês encontram no livro de Gálatas. Nesse mesmo texto, fala também sobre o outro fruto, que também, muitas das vezes, entram na vida do casal. Assim como Adão e Eva, que ao invés de comer o fruto da felicidade, comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, acontece todos os dias, em todas as casas, em todos os lares, de vez em quando, a gente comer um pedacinho daquele fruto, que não é legal. E como nós estamos aqui, diante do mundo espiritual, nós vamos renunciar a esse outro fruto. Eu posso dizer a vocês que é impossível não confundirmos, eles se parecem. Assim como Yeshua, Jesus, disse que o joio parece com o trigo, esse fruto também se parece. E muitas das vezes vocês dentro de casa vão cometer o erro de comer o outro fruto. Aí vem as discussões, ciúmes, entre outras coisas que são horríveis para nós. O que eu estou dizendo aqui não cabe somente ao casamento, mas em todas as áreas de nossas vidas. Mas que seja uma aula para vocês, uma aula que vocês nunca podem esquecer, assim como quando Deus disse a Adão: não coma daquele fruto. Eu falei sobre o fruto do Espírito, e nesse mesmo texto, no capítulo 5, nós vemos as obras. Ele já nem chama mais de fruto, mas obras da humanidade, da carne, do ser humano. E ele fala, porque as obras da carne, ou o outro fruto, o joio, são manifestas, as quais são. E aí vem porneia, do grego. Porneia aqui foi traduzido como prostituição, mas ele tem todas, ele engloba todas as áreas
que tem a ver com promiscuidade. Então, nós vemos que são problemas que muitas das vezes entram na vida de um casal e que pode destruir o nosso caminho, o caminho da felicidade. E vocês veem que pode comparar com o fruto do Espírito. E o primeiro é o amor. Vocês vão ver que os dois têm gomos, os dois são frutos. Um leva à felicidade e o outro à destruição. E eu, Castiel dos Anjos, estou aqui para alertar vocês, porque é muito difícil a gente ouvir falar sobre isso num casamento. É muito difícil se ler o livro de Gálatas. E ele vem, assim como o amor abre a porta para a alegria, para a paz e para todos os outros gomos, no fruto da carne também vai abrindo portas que vão destruindo a alegria, que vão destruindo o amor, que vão destruindo o casamento. E muitas das pessoas se separam, veem suas vidas destruídas, porque confundem o fruto do Espírito com esse fruto do conhecimento do bem e do mal, com a obra da carne. Ele diz, lerei rápido: prostituição, impureza, lascívia, idolatrias. Lembrando que ciúme também é uma forma de idolatria, viu? Feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, ou seja, guerra entre os dois, brigas desnecessárias, e por aí vai, dissensões, heresias e coisas que vão só destruir o casamento. Então tomem cuidado. Por isso eu passei uma lição de casa para vocês. Todos os dias vocês lerão um salmo, até acabar o último. Se depois quiserem mais lição de casa, me chama, eu passo mais lição de casa para vocês. Mas eu desejo de verdade, de todo o coração, de que vocês vivam a felicidade em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E que assim seja para todos sempre, até o fim dos tempos. Amém? Onde estão as alianças? Aliança. Aliança também, segundo o dicionário da língua portuguesa, também quer dizer contrato. É um contrato. E um contrato que não pode ser rasgado. O papel eu rasgo. Agora a aliança não tem como. E como eu disse, todo mundo espiritual nos ouve. Sim, eu disse todo. Porque nesse momento, todo mundo espiritual para. Uns a favor, outros contra. Uns para darem força e conhecimento e adubar esse amor, esse fruto do Espírito, para que cresça cada vez mais o fruto do Espírito na vida do casal. E existem também, do lado desse mundo espiritual, um lado que só vai querer separar, que vai fazer de tudo para vocês comerem do outro fruto.
que sejam destruídos. Isso eu sei que vocês não querem, mas é uma responsabilidade muito grande de vocês. É uma luta todos os dias para não confundir os frutos e para serem aquele ramo de Yeshua, de Jesus, serem galhos e que comecem a dar cada vez mais frutos de amor, alegria, paz, a ponto de todos os seres da terra, estou citando a Bíblia, virem até vocês e pedirem para vocês ensinarem o como viver isso. Pessoas famintas virem até vocês para comer desse fruto, e para que vocês levem a eles o caminho do amor, da alegria, da paz, da longanimidade. Nunca esqueçam isso. O fruto é mais importante. O fruto do Espírito que está em Gálatas. É tão sério isso, que as pessoas que dizem a Bíblia é muito complicada de entender, se fossem para o livro de primeira epístola de João, ouviriam que no julgamento Deus nos tratará da mesma forma em que nós tratamos os outros, ou seja, com amor, alegria, paz ou não. Nunca esqueçam isso. E assim como diz o Pai Nosso, assim na terra como no céu, é isso mesmo. Vocês podem viver o reino de Deus aqui na terra, se derem o fruto do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, um para com o outro, e os dois para com todos. É isso. Vamos orar? O mestre de cerimônias é mais emotivo do que o noivo. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, agradecemos ao Senhor por estar aqui. Sim, sabemos que o Senhor está aqui. Como disse Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, estarei no meio onde houver duas pessoas reunidas em meu nome, e aqui há um casal com um contrato assinado pelo sistema ontem, um contrato agora de palavra, de corpo, alma e espírito, e esse contrato em minhas mãos, as alianças, que é um contrato que não pode ser rasgado. Pedimos que Deus Pai Todo-Poderoso, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe, abra as janelas dos céus, derramando todas as bênçãos prometidas em sua palavra, prometidas a todo o seu povo e a todo aquele que nele crê, crendo que o Senhor sempre ouve a minha oração. Eu tenho certeza absoluta que esse casal, o Paulo e a Samanta, jamais será abalado, jamais será abalado, jamais será separado. Todo mundo espiritual que me ouça, os da direita, os da esquerda, os de cima, os de baixo, os de frente e os de trás, nessa vida, desse um só corpo, Samanta e Paulo, somente haverá a frutificação do amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. No nome de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja, assim será e assim é. O que eu tenho a dizer é só isso: sejam felizes, sejam felizes. Essa é a obrigação de vocês, é a única obrigação de vocês. Sejam felizes. Agora não tem mais mãe, não tem mais pai, é Samanta e Paulo e Deus. Jamais esqueçam do que foi dito aqui. Vocês têm a obrigação de ser felizes, se alimentar do fruto do Espírito e gerar frutos do Espírito. Não esqueçam, são 9 metas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se faça presente na vida de vocês, daqui para todo sempre. Que todo mundo espiritual, que os anjos, arcanjos, querubins, serafins, que tudo se mova a vosso favor, e que a vida de vocês seja um exemplo para todos, e que todos aqueles que forem citar o amor, que cite Samanta e Paulo, e assim será para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas ao casal.